Todo ano a gente tem aqueles filmes que acabam se tornando os queridinhos do momento. E hoje a gente vai falar do primeiro desse tipo que surgiu esse ano até então. Eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Late Night with the Devil, ou Tarde da Noite com o Diabo. Nos anos 70, Jack DeRoy, um apresentador de televisão, passa pela trágica perda de sua esposa. Com seu programa tendo a audiência cada vez mais baixa, Jack decide fazer um programa temático no Halloween, chamando um médium, um cético e uma parapsicóloga para seu programa. O programa de Jack se torna um sucesso, até que vira um inferno. Late Night with the Devil foi escrito e dirigido pela dupla de irmãos Cameron e Colin Carnes. Eu acho que não fala Carnes, mas você entendeu. Que é uma dupla de irmãos aí que eu dei uma pesquisada e os caras têm uma carreira meio exótica. Porque meio que eles não fazem as coisas necessariamente juntas. Você tem esse Colin que ele acabou dirigindo mais filmes do que o outro irmão. Mas ao mesmo tempo, o Cameron é um irmão que ele acaba se envolvendo mais com edição de filme. Inclusive ele é editor aqui do Late Night with the Devil. E meio que eles têm muitas participações em alguns curtas, mas principalmente em episódios de séries de TV. Os caras aí, eles já estão na estrada aí desde a década passada, mas vamos dizer que esse daqui é o primeiro grande trabalho em que eles se envolvem. Até porque depois que esse filme saiu no catálogo da Shudder lá nos Estados Unidos, basicamente esse filme ele se tornou um fenômeno ali, porque ele virou uma unanimidade, tanto em crítica quanto em público, o que não é muito comum pro cinema, principalmente para filmes de terror. Sendo assim, eu não tinha como não ver o filme, e realmente a gente tem algo muito interessante aqui. Porque, queira ou não, a gente tem um found footage aqui, mas que funciona muito bem, é inventivo, tem boas ideias, tem uma boa história, mas também tem seus defeitinhos. Mas antes de continuar, eu só peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like aí, afinal de contas isso ajuda demais a outras pessoas conhecerem o meu trabalho. E se você quiser, puder também, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Então, muito obrigado mesmo e tamo junto. Mas, meu amigo, a gente tem que reconhecer quando um filme sabe fazer algo diferente, mesmo que a gente não goste tanto desse tema. Porque não é um grande segredo e novidade para as pessoas que acompanham aqui meu canal que eu não sou um grande fã de found footage. Eu acho um gênero bem saturado, para ser sincero. Eu acho que, assim, foram muitos poucos filmes que conseguiram acertar fazendo um found footage e por aí vai. Claro que tem um filme ou outro que eu gosto do gênero, mas no geral eu não sou muito fã não. Eu até reconheço que essa é uma forma de muitos criadores, produtores, diretores conseguirem impor ali e fazer os seus projetos, né? Porque, queira ou não, é um tipo de filme barato e fácil de se fazer. Nem sempre é muito funcional, mas eu reconheço isso daí. Mas Late Night with the Devil é um found footage, mas que conseguiu me surpreender, o que eu considero ele muito bom. Isso porque ao menos eu não me lembro de ver um found footage que seria uma edição perdida de um programa de TV. Claro que a gente tem muitos falsos documentários que acabam sendo ali, né, found footage, mas assim, um filme como se fosse um VHS ali que teu vô guardou e que você descobriu e agora está assistindo, cara, isso eu nunca vi. E essa é a pegada do filme, é como se tivessem recuperado este episódio de um programa antigo ali dos anos 70 e tivessem passando pra você com direito a cenas de making off. Então só com isso, Late Night with the Devil ganha muitos pontos pra mim, porque é muito criativo. Novamente, eu não lembro de ter visto um found footage que é uma reprise ali de um programa de TV. E segundo, que isso daqui ajuda a você passar um pano para uma das piores coisas dentro do found footage, que é porque a pessoa continua gravando. Isso é algo que não desce em found footage, cara, porque o capeta tá correndo atrás da pessoa, mas ela não para de gravar, não para de enquadrar o demônio na telinha dela. E assim, isso na maioria dos found footage não tem explicação, não tem desculpa. Todos, basicamente todos têm esse furo de roteiro, não tem jeito. Mas aqui, como nós estamos vendo a recuperação de um episódio de TV, temos a explicação e o motivo do porquê
tudo foi gravado. E o melhor é que tudo é gravado em quadrado, você não tem aquela maldita câmera tremida dos found footage. 1000 pontos pro filme. Mas também a gente tem um trunfo não só de um found footage diferente, mas também de como conduzir a história. Porque no fim das contas, nós realmente estamos vendo um programa de TV. Então se você já viu aí de noite Jô Soares, o programa do Jimmy Kimmel, o programa do Jimmy Fallon, qualquer coisa do tipo, você vai ver muitas familiaridades aqui dentro do filme. Os intervalos e a volta deles com a banda tocando, o assistente do apresentador que é um comediante que fica à parte, você tem a entrada do apresentador em que ele faz um pequeno número de comédia, assim como os blocos que temos as entrevistas e, no caso aqui, demonstrações dos participantes. E isso é muito legal porque, assim como nesses programas de TV, você acaba tendo ali uma pauta, né, um tema que tá sempre numa crescente. O programa corta pro intervalo e por mais que sejam poucos momentos ali, poucos minutos que você fica sem saber como vai conduzir o programa, você fica interessado, querendo saber como que aquela história vai continuar andando. E aí a gente também tem uma decisão muito boa dos diretores e roteiristas, que é, no intervalo, você insere momentos em preto e branco ali, que são os bastidores e making off daquele programa, como se você estivesse vendo coisas ali que ninguém viu na época. O que é muito bom porque serve para que a história do filme e nós espectadores respiremos um pouco, saindo de um momento ali que estava tenso dentro do programa, mas ao mesmo tempo não deixa o suspense abaixar demais, porque muitas das informações importantes do filme são dadas ali. E nisso eu já tenho que introduzir aqui o ator David Dastmalchian, que é justamente o protagonista do filme, que interpreta o Jack DeRoy, o apresentador, e que, meu amigo, ele sustenta o filme nas costas. A gente até tem bons coadjuvantes aqui no filme, sabe? Eu acho que o filme peca um pouco em às vezes tornar um ou outro caricato demais, mas no geral são bons. Mas ao mesmo tempo que eles são bons, o David Dastmalchian é impressionante como ele rouba o filme pra ele, sabe? Ele brilha quase que sozinho. Consegue ser dramático, consegue ser cativante, sabe ser um escroto também, mas principalmente sustenta muito bem o protagonismo de um personagem que no fim das contas tem muito mais substância do que você espera para um filme desse. Eu acho muito legal também como o filme ambienta bem a época em que ele se passa, sendo um episódio de um programa passado em 77, toda a retratação gráfica do show é única e nos faz imergir na trama ainda mais. A direção de arte e figurino e até uma longa introdução que o filme nos dá, eu considero imprescindíveis pro filme. É claro que nesse tema a gente tem que abordar um pouquinho aqui do uso da IA que rolou no filme. Eu acabei lendo um pouco sobre isso, eu nem sabia, acabei descobrindo depois que eu assisti o filme, mas pelo que eu vi, existem algumas imagens estáticas que foram geradas por IA. É aquilo, né, cara? É muito complicado. Eu imagino que essas imagens elas sejam meio que as cartelas de intervalo que apareçam no filme. E que assim, cara, eu acho que se você já tá fazendo um filme, você tá gastando a grana ali, sabe? E mesmo sendo um filme de baixo orçamento, eu não imagino que esses detalhes vão ser coisas tão caras assim, sabe? Pra você não incluir no seu orçamento. Então assim, a IA é algo que eu acho meio polêmico de ser discutido, mas assim, dentro da utilização de um filme, eu realmente acho que não tem muito motivo para ser utilizado, então... Assim como eu também não gosto de algumas decisões do filme que eu considero bem questionáveis, e também a história que eu considero completamente previsível. Isso porque o filme ele faz algo que eu acho muito válido. Ele cria um questionamento para você, do público, de que se as coisas que estão acontecendo ali são realmente sobrenaturais, ou se nós temos charlatões, sabe, algo combinado, algo desse tipo. E isso é principalmente composto ali pela figura do personagem do cético, onde tudo que acontece de sobrenatural ou de difícil explicação acaba sendo refutada pelo cara. Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ele trata as coisas de um jeito que, mesmo sendo para se criar essa dúvida pro espectador, eu acho que ele acaba deixando tudo muito na cara. Tipo assim, eu acho que logo você vai definir um lado em qual acreditar e eu acho que você vai acertar. E eu também acho que o filme ele peca muito em algumas coisas na linguagem dele, que são coisas que acontecem mais lá pro final, então não posso entrar em muitos detalhes aqui. Mas sendo bem sincero, parece que o filme ele acaba se estendendo desnecessariamente. E ele faz uma coisa que é péssimo, cara, que ele quer utilizar
usar CGI, efeitos especiais, quando ele é um filme que não tem dinheiro para isso. Porque no fim das contas você tem sequências que são grotescas e que nem necessárias são. Acaba tirando o espectador do filme, se torna tosco, bobo e novamente desnecessário. Você poderia tratar a mesma coisa de formas diferentes, sendo minimalista, meio Lovecraftiano, mas acaba apelando pro simples e, na minha opinião, derruba bastante o filme na reta final. Mas assim, cara, Late Night with the Devil é inegável de que ele é uma grande e boa surpresa em 2024. Ele faz algo diferente pro gênero found footage, tem uma história interessante, ele tem um bom ritmo, tem bons personagens, sem contar toda a ambientação ali, anos 70, que, cara, realmente você imerge naquilo. O problema pra mim mesmo é um pouco da condução do seu roteiro e quando o filme ele sai do pedestal de originalidade e acaba caindo ali meio que no banal, no genérico, em algo que qualquer filme de terror aí que você veria faria. Sem contar a utilização completamente desnecessária de CGI que, pelo amor de Deus, cara. Mas mesmo assim, Late Night with the Devil é um respiro pro found footage e é um filme que vale a pena. Sendo assim, para Late Night with the Devil, eu dou 7.5 entrevistas com o capeta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.